Vida da fé. De fato, às vezes é mais fácil conversar com as crianças. Fácil nunca é. Porque a alma deles não é menos valiosa nem menos desenvolvida que a sua. Nem a capacidade mental. A gente tende a pensar, a criança é burra, depois cresce e fica inteligente. No máximo o contrário. O que eles não têm é tantos dados. Tá? Eles estão sendo treinados para desenvolver a capacidade de lidar com os dados e de lidar de forma melhor com esses dados. Mas isso que eu falei do Ouroboros é inculcado em todos nós como filosofia da história. A gente acredita que a história de alguma forma é cíclica. E é por isso que tantas vezes a gente facilmente se deixa enredar por filosofias que são absurdamente contrárias a Deus. Para vocês, vamos lá. A gente chama de panteísmo ou panenteísmo, para ser um pouco mais exato filosoficamente, o pensamento de que há uma continuidade em tudo que existe, de que todas as coisas são iguais. O pensamento cristão diz que Deus criou todas as coisas. Então, você cria uma divisão entre seres criados, coisas criadas, e o não criado. É essencialmente diferente. Pode haver contato porque o Criador é Criador, mas não há algum tipo de igualdade ou equivalência de ser entre o criado e o não criado. Essa distinção é essencial para o pensamento bíblico. O mundo diz que todas as coisas são conectadas. Deus, no máximo, é a soma de todas as coisas, ou Deus é o grande espírito do mundo, ou Deus é... Mas Deus e o mundo são diferentes em grau, em gradação, mas essencialmente possuem o mesmo tipo de existência. E aí você pega pastores que falam, pois é, Deus está aprendendo, Deus está se desenvolvendo intelectualmente à medida que Ele se relaciona conosco. Chama teísmo aberto. E é pregado dos púlpitos. Hoje na cidade de São Paulo tem várias igrejas onde isso está sendo pregado. É uma filosofia de que Deus está em processo, de que Deus está evoluindo. O pastor Vadislau ficou escandalizado no final dos anos 80, quando ele ouviu numa faculdade teológica que ele dava aula, e trocaram a administração dessa faculdade teológica, e o novo reitor fez a sua oração na inauguração do reitorado dele, dizendo assim, Senhor Deus, te agradecemos, porque sendo tu tão digno e poderoso, permites que nós participemos do seu processo de evolução e autoatualização. Então nós estamos ajudando Deus a virar Deus. O pensamento cristão é oposto a isso. E no momento que ele é oposto a isso, ele diz que não é possível olhar nem para a história da humanidade, nem para a relação entre todas as coisas, como se fosse meramente algo cíclico. Tem propósito, tem começo e tem finalidade, porque tem uma inteligência por trás, porque tem intencionalidade por trás, porque a criação é ato de amor do Criador. Tem propósito. E o Criador não é parte dela. Mas não existe uma relação entre todos nós? Sim, eu, você e uma pedra e um periquito temos muito em comum. Somos todos seres criados. E isso nos coloca numa certa relação. Mas o foco da nossa relação não é um círculo da vida. É o ponto de referência que é o Criador, que está ali fora. Eu chego agora num pedaço do Apocalipse, no capítulo 15, logo depois do cântico maravilhoso que no último sermão eu falei para vocês, que tudo que estamos passando é para nos preparar para um dia saber cantar aquela melodia maravilhosa do Cordeiro, que toda a epopeia humana e todo o sofrimento da igreja é para nos preparar para ensinar uma música que não saberíamos de outra forma, para existencialmente conhecermos na profundidade do ser a canção do Cordeiro,
Digno, digno é o Cordeiro. Vocês lembram lá nos primeiros versos do capítulo 15, logo depois da ceifa e da vindima? Deixa eu ler para vocês aqui. Esse é o cântico do Cordeiro, tá? Capítulo 15, verso 1, vi no céu outro grande sinal e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Estamos chegando no começo do fim, tá? Ou o fim do começo, como eu falei. E nesse momento onde a ira de Deus se consuma e Deus vai começar a derramar sobre a terra, ele já fez a vindima, ele já ceifou as uvas, ele já fez a ceifa, tirou aquilo que era dele, reuniu os seus eleitos, e esses são colocados diante dele, diz aqui no versículo 2, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, essa é a música que nós estamos vivendo para aprender. Em todos os milênios da epopeia humana, quando Deus está separando para si os eleitos. Brian, o que foi que eu falei da sua história com a sua amada esposa? No começo, muitas possibilidades, pouca intensidade, para que ao fim haja completa exclusividade e altíssima intensidade. Esse é o processo, não é à toa que Deus usa o noivo e a noiva como a analogia da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o processo da história da humanidade. Ele começa com muito pouca diferenciação entre eleitos e não eleitos e uma graça comum que é derramada sobre todos. E ele termina quando a graça comum foi retirada e substituída pela graça especial que alcança somente os eleitos. E nós nos tornamos povo de propriedade exclusiva. Assim como cônjuges são propriedade exclusiva um do outro, nós nos tornamos amantes de propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Cordeiro, a sua igreja. E o que acontece com os outros? Veja, na minha vida, nesse processo de seleção, outras mulheres foram sendo excluídas, e na vida da Adriana, outros homens foram sendo excluídos, até que nós casamos, e aí passou a ser só a gente. Mas ainda assim, depois de casados, a nossa proximidade cresceu e a possibilidade de qualquer proximidade com outras pessoas foi diminuindo. Mas isso não significa que todas as moças com as quais eu não casei, eu quero o mal delas, certo? Olho para trás e digo, quero a destruição delas. E não existe da parte de Deus, ao escolher um povo, o primeiro ímpeto de dizer eu odeio a todos os outros. Mas existe da parte de Deus o fato de que ao escolher aqueles que pertencem a Ele, Ele passou os outros de lado e disse não. O problema é que o ser humano foi criado exatamente para refletir o Criador e para estar em comunhão com Ele. E aqueles que, herdeiros de Adão e Eva como nós, no pecado, não tiverem no Cordeiro a remissão dos seus pecados, esses não vão meramente ser alienados de Deus, passivos. Eles se tornam ativos na rebelião contra Deus progressivamente. Por isso que a Bíblia fala que ao final o amor vai ter esfriado no coração de quase todos. E à medida que nós estamos sendo preparados para conseguir cantar a canção do Cordeiro, essas pessoas estão sendo endurecidas, e eu não estou falando do indivíduo, eu estou falando da coletividade delas. Endurecidas no seu coração, porque, como diz Romanos 1, o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus manifestou, de modo que aqueles que, tendo visto o que se pode conhecer de Deus, não lhe deram graças, nem cultuaram e reconheceram como Deus, estes se tornaram cegos em seus próprios pensamentos, nulos e rebeldes. E Deus então lhes entrega uma disposição mental reprovável que os leva a um comportamento moral reprovável. Não é Ouroboros de novo. É a espiral contrária, a espiral infernal. De quem começa com uma simples rejeição, às vezes até por orgulho. Eu não quero que o outro pague por mim, mas uma simples rejeição
do Evangelho de Cristo. Dispara uma espiral crescente de rebelião, que termina na imoralidade e que eventualmente termina na blasfêmia. E o livro do Apocalipse está narrando para a gente o que vai acontecer nesse momento. E até o final do capítulo 14, até esse momento do grande coro do Cordeiro, eu estava falando do foco da igreja, o que Deus está fazendo com a igreja nesse momento. Agora, a igreja está reunida para cantar o cântico que aprenderam. E aqueles que sobreviveram, aqueles que resistiram, e todos vão sobreviver, perdendo ou não a cabeça, morrendo ou não, porque pertencendo a Cristo, vão estar reunidos cantando. Bilhões de bilhões cantando o cântico do Cordeiro. Deixa eu repetir esse cântico, porque esse cântico é maravilhoso. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. É o contrário do cíclico, né? É caminho, tem direção. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, e por isso as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E quando nós pudermos cantar com perfeição essa canção, reunidos no mar de vidro ao redor do grande trono do Cordeiro, João descreve o que então sucederá. Depois dessas coisas olhei e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos, lembra, toda vez que começa a falar dos 7 anjos, dos seres viventes, e tu está voltando para a sala do trono. Está naquele momento olhando lá de cima, fora do tempo e do espaço. Nesse momento, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Quantas vezes vocês já me ouviram falar que a ira de Deus vai sendo acumulada num cálice? É a cólera de Deus. Que essa metáfora do cálice atravessa o Antigo Testamento inteiro. É cada ato, é cada momento no qual Deus foi desprezado como Criador, ignorado, no qual a criatura cuspiu na cara dele. E incrível, porque eu não consigo pensar numa analogia perfeita para descrever o que é quando a criatura despreza o Criador, mas talvez seja algo parecido com seu filhinho pequenininho ou sua filhinha pequenininha, que para conseguir dar um tapa na sua cara teria que estar no seu colo. E Deus vai aguentando e segurando. Mas a ira dele está sendo acumulada. Jesus, no Getsêmani, quando ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele estava falando do cálice da cólera de Deus, da ira de Deus. Porque ele sabia que ele teria de beber por você e por mim, por aqueles que descansam nele, que são dele. Ele beberia toda a ira de Deus para que nós não tivéssemos mais que beber essa ira. Mas a ira não foi embora, a ira foi bebida no nosso lugar. Aquele que não tem a Cristo vai sentir o peso dessa ira. E um dos seres viventes, então, entrega os 7 cálices aos 7 anjos e diz que cada um daqueles cálices que representam um flagelo é o cálice da cólera divina, da ira de Deus. Por causa da espiral do pecado que cresce e que aumenta e que se transforma em toda rebeldia. Ai, que dó, pastor. Por que Deus não pode ser mais bonzinho? Por que ele não pode usar da misericórdia dele com todo mundo? Pode, mas deixa eu radicalizar um pouquinho. Se eu te chamasse para vir comigo, faz de conta, pregar o evangelho para o Hitler. Cara, eu não sei se eu tinha coragem. Eu sei que eu teria que fazer, porque eu sou um pregador do evangelho. Mas eu quase que ia dizer, não, eu prefiro, não vai que ele se converte.
e deixa de pagar por tudo. Mas a diferença entre eu e ele é uma diferença de gradação, né? De até que ponto ele chegou. Ah, não, mas... Não, pastor, aí o senhor está exagerando. Ok. Se por um instante você tivesse poder absoluto sobre vida, morte e toda a realidade, por um dia... Lembra do filme O Todo-Poderoso, que o Jim Carrey ganha poderes de Deus por um dia? Ainda ali ele é limitado. Eu estou falando de ser Deus mesmo, poder espirrar e desaparecer todo mundo. Quem num momento de ira já não assassinou o irmão no coração? Quem já não olhou para outro e disse, queria que você não existisse? Qual de nós, no momento em que se sentiu diminuído por alguém, não disse, eu queria que você fenecesse? Qual de nós, no íntimo do coração, não luta com o desejo de querer ser um deusinho da vida? Controlar os outros, controlar a situação. Ah, pastor, mas é a condição humana. Sim, a condição humana é de pecado. Não é de comunhão com Deus e de querer a vontade de Deus. É de querer a minha. É o contrário da oração. Seja feita a minha vontade na terra como nos céus. Porque minha é a glória. Essa é a nossa tendência. Essa é a nossa luta. E se não é pela graça do Senhor Jesus Cristo, que nos mata com Ele na cruz e nos permite ressuscitar, então não tem fim para essa história nossa de rebeldia no coração. Como eu disse para as crianças, é em João, no capítulo 19, que nós lemos Jesus Cristo na cruz, dizendo, está consumado. Vendo Jesus que era chegada a hora, disse, tenho sede, lhe deram de beber vinagre, então ele olhando para os céus disse, está consumado. Mas aquele não era o fim. Aquele era um momento marcante, a inversão, o X lá, quando as linhas se cruzam, porque era o começo do fim. Estava consumado porque tudo que tinha vindo antes levava para aquele momento. Porque a morte ali chegava no seu limite. A nossa. Porque naquele momento na cruz de Cristo estavam salvos todos aqueles que lhe pertencem e condenados para sempre todos aqueles que não são seus e que o rejeitariam. Nota que a ordem aí é bem importante. Não são seus e o rejeitariam. Não é que não são deles porque o rejeitaram porque nunca foram dele. E aí então, no trono, na sala do trono, antessala da história, a sala de controle no qual João, levado em espírito, sabe-se lá como, está testemunhando, Deus está revelando para ele o pano de fundo da história, e naquele momento ele vê o ser vivente, um dos 4 seres viventes que dá aos anjos 7 taças da cólera de Deus. E o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Obviamente algo está para acontecer que é estupendo. Eu fiz o contraste entre o começo do fim, esse é o fim do começo. Por que o fim do começo?
porque eu acho que a epopeia humana é só o começo. Porque nós vamos chegar no capítulo 20 em breve do Apocalipse, onde diz: eis agora a habitação de Deus, o tabernáculo de Deus com seu povo. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e eu enxugarei as lágrimas dos seus olhos. Isso significa para mim: eis que todas as coisas se fizeram novas, faço novos céus e nova terra, o velho passou. Para mim aquilo é o começo de uma nova era. Sim, aquela nova era sob o reinado de Jesus Cristo, não apenas como o rei absoluto da história, porque ele já é, mas aqui nessa terra e nesses céus que nós conhecemos. A igreja com ele, esse momento maravilhoso. Tem finalidade nisso, propósito. Finalidade quer dizer término, mas quer dizer propósito também, não é? Tem finalidade. E aí sim é um novo começo. Isso aqui é o fim do começo. O fim da primeira fase, o fim do processo de redenção no qual Deus cria para si um povo. Então nós lemos: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Em alguns momentos é mais fácil ser leve e fazer a brincadeira, e tempos atrás eu disse para vocês, esse é o momento no qual a jeripoca vai piar. Porque os eleitos protegidos e tirados, Deus vai derramar completamente a ira dele. Mas, tadinho dessas pessoas, são esses que vão degolar os santos. São esses que vão nos perseguir. São esses que vão matar nossas crianças, nossos fracos. São esses que vão prometer que vão nos dar de tudo. Aliás, eles até vão chegar e dizer: você não vai ser dono de nada, mas você vai ter tudo e vai ser feliz. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Deixa a gente controlar. Você não precisa trabalhar, a gente bota robô para trabalhar para você. A gente vai te dar uma renda universal. Em troca disso, você vai se dedicar às artes, às drogas e ao que mais você quiser. Você vai ser completamente sem liberdade, mas vai ser feliz. Mas é mais que isso. São aqueles que vão se curvar diante da imagem da besta e que no afã de ter prosperidade, garantia de segurança, de prosperidade, de uma suposta felicidade, vão aceitar receber a marca da besta para sempre. São aqueles que, em troca de conforto pessoal e segurança pessoal, vão abrir mão das coisas inalienáveis que Deus nos deu. Conhecimento da verdade e a liberdade que decorre do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ah, pastor, mas eu acho difícil as pessoas, só por conforto pessoal, estarem dispostas a fazer essa troca. Meus irmãos e irmãs queridos, nós vivemos num mundo no qual as pessoas cometem infanticídio por conforto pessoal. Para evitar desconforto na vida, vai e mata um bebê. Antigamente, matava no útero, escondidinho quando era pequenininho. Agora até a lei em vários lugares diz, não, pode parir primeiro e depois mata. Não tem problema. Em troca do quê? De conforto pessoal. Para não ser incomodado. Nós já vivemos num mundo no qual as pessoas negociam tudo por conforto pessoal. E quando os 7 cálices da ira de Deus, os 7 flagelos, esses cálices vão ser derramados como flagelos, forem derramados. A purificação não mais da igreja, porque essa já foi purificada. Deus utilizou os ímpios, utilizou a perseguição para que a igreja fosse fortalecida e aproximada dele. Por que ele não para o livro do Apocalipse, então? Por que João continuou recebendo a revelação para entender o que vai acontecer com os outros, o que vai acontecer com os verdadeiramente deixados para trás, tá?
Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Esse é o primeiro flagelo. Eu quero que vocês lembrem que há uma certa analogia, lembra, não é o Ouroboros, mas é uma espiral. Tem uma aparente repetição temática, mas está indo numa direção. Certo? Eu quero que vocês entendam que existe uma analogia entre as pragas do Egito, entre as palavras da cruz e o que aconteceu com Jesus, e entre esses flagelos. Porque esse processo do fim, do começo, é um processo de desfazer ou refazer do jeito certo tudo o que aconteceu antes. Então vem a primeira praga. Ok. Aqueles que adoraram a imagem da besta e receberam a sua marca vão receber úlceras malignas e terríveis. Vão sentir na carne que não deu certo. Sei lá, vai ver que a marca da besta vai infeccionar. Vai ver que o que quer que seja lá, sei lá, o implante, a tatuagem mágica, o que quer que seja, vai infeccionar, porque todo mundo vai ficar ulcerado e doente. Na mesma sequência, eu quero que vocês prestem atenção, quando as pragas do Egito são descritas, elas são descritas assim, pá, 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 as 10 pragas. Aqui os 7 flagelos são descritos quase que de forma telegráfica. Derramou então, versículo 3 do capítulo 16, derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O que é a ameaça que é feita hoje? Dentre várias, né? As últimas 2 maiores que nós vimos foi, primeiro, aceite o nosso controle ou você vai morrer. Por causa do vírus, certo? Agora, parece que esse daí não tem mais a mesma força. Qual que é o outro que está tomando o seu lugar? Aceite o nosso controle ou a vida na Terra vai acabar em 10 anos. Nós vamos destruir a Terra, a ameaça ecológica, a ameaça ambiental é a maior ameaça que existe, nós vamos destruir a Terra em 10 anos. Isso é sempre assim, é sempre a tática do pavor. Faça isso ou você morre, tá? Me dê controle sobre sua vida ou você vai morrer. Não é diferente do que mafioso faz, né? Beija meu anel e paga uma comissão no seu negócio e eu te deixo continuar existindo. Chama extorsão isso. Primeiro passo, não dá nem tempo para tentar entender o que aconteceu, que a igreja não está aí. Porque enquanto aqueles que foram preparados para cantar o cântico do Cordeiro estão reunidos em torno do trono, primeira coisa, está todo mundo doente. Pensa que vai respirar e de repente o mar está envenenado e ele não está envenenado. E Deus muitas vezes se utiliza de meios para fazer as coisas acontecerem. Às vezes a ação dele é imediata, às vezes é mediada. Tá? Aqui não tem nada que me garanta que não pode ser mediada. Que o desastre ecológico que vai acontecer não possa ter tido alguma outra causa, não possa ter... Mas certamente um desastre médico, agora um desastre ecológico, que primeiro toca o mar. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. E ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O terceiro flagelo, João aqui faz um redondeio para nos dizer que esse é particularmente especial, satisfatório para ele, porque depois dos oceanos terem sido envenenados, as fontes de água doce são de alguma forma envenenadas também,
E ele diz, é justo, porque estas pessoas de coração frio, o amor se esfriou do coração deles, e eles derramaram o sangue dos santos. Porque antes que a igreja seja tomada, nós vamos ver a perseguição, e sabemos que muitos de nós vão perder a cabeça. Literalmente. Cabeça decepada do corpo. Está lá na Bíblia. Então o próprio anjo exclama, é justo que isso seja feito, porque estes foram os que derramaram o sangue dos santos. E agora a eles é dado beber sangue amargo, não o sangue doce da comunhão que nós bebemos, que vai ser substituído pelo cálice do Cordeiro, tomando vinho com Jesus Cristo na celebração do nosso casamento com Ele. Não. O amargo sangue de águas que se tornaram amargas, podres, fétidas. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Alguma coisa vai acontecer que a proteção que hoje nós temos, tá? Não, eu não quero fazer um exercício de tentar mostrar como é completamente razoável, mas é uma cadeia de eventos, né? Se de repente você tiver realmente um acidente ecológico que faça com que os oceanos e mesmo a água doce, como Amazonas e tudo, se transforme em algo fétido, em algo que mudou sua composição, sei lá como, eu já vi pessoas dizendo, é um cometa que vai cair no oceano e que vai envenenar os oceanos. Sei lá. Mas é de se imaginar que pode acarretar outras consequências ecológicas. Qualquer mudança na nossa cobertura de nuvens, qualquer mudança na camada de ozônio na atmosfera nos deixaria expostos à radiação solar de uma forma que hoje nós não somos. Esse era o medo lá quando a camada de ozônio estava sendo destruída e, de fato, foi possível evitar que aquilo acontecesse e ela está se recuperando já há alguns anos. Porque os gases que destruíam a camada de ozônio basicamente desapareceram de uso. Mas algo vai acontecer que, de repente, o quarto anjo vai derramar a taça sobre o sol e o sol vai passar a ter o poder de queimar as pessoas como hoje não queima. Está na cara, alguma coisa vai mudar e a radiação solar, que seria para nós venenosa hoje, mas que a gente tem proteção atmosférica, essa proteção vai embora. Os raios ultravioletas vão causar um dano severo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Aqui eu preciso fazer um comentário, porque é importante entender a razão da repetição que o Espírito, falando por intermédio de João, faz aqui, e em outras passagens bíblicas também. Note que o padrão é, tudo isso aconteceu e não se arrependeram. E não se arrependeram, antes endureceram o coração. Por quê? Porque a nossa tendência humana é virar e falar assim, não, mas se de repente Deus desse evidência bem clara de que ele existe, a gente faz que nem o rico que virou para Lázaro e falou, se alguém ressurgir dos mortos, claro que vão crer. Ele ressurgiu dos mortos e não creram. Se Deus tornasse óbvia a destruição do mundo, claro que as pessoas creriam. Ele está mostrando para que caminho nós estamos indo e não creem. Então, é importante que nós tenhamos consciência. A repetição aí é para dizer, não ache que é falta de evidência, não ache que as pessoas estão permanecendo na sua rebeldia, porque Deus falhou em demonstrar com clareza
quem ele é e o que ele está fazendo. A rebeldia é intrínseca. A rebeldia é endêmica. Por isso a repetição. Aí continua. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Ezequiel 38, eu vou pregar sobre isso em breve, onde fala quais são esses reinos e quem é que está vindo para atacar Israel. Então derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nem vocês já ouviram falar muito, né? A batalha do Armagedon. Em Ezequiel, capítulos 38, 39, trata do que é que está acontecendo ali. Fala de nações que vão resolver invadir Israel. Israel vai ter um período de aparente paz, porque o anticristo vai fazer um pacto com Israel de proteção. Quando a igreja tiver para ser tomada ou algo próximo desse tempo, esse pacto vai ser traído. Vai se desenvolver um período mais pesado e quando Deus começar a derramar a cólera de julgamento dele, vai haver um momento no qual a ira de todos vai se voltar contra Israel de novo. O 6º flagelo é que o rio Eufrates seca para que o exército, para que a artilharia militar pesada dos reinos que estão mais ao oriente ali e ao norte, possam se juntar todos no afã de destruir os judeus. De certa forma, dá para pensar que a ira tem que se voltar contra o povo de Deus. A igreja passa, sobrevive, muitos não sobrevivem, mas a igreja sobrevive. E Deus, num dado momento, retira a igreja feita de gentios e judeus que voltaram ao Messias. Os galhos enxertados na oliveira, os galhos de oliveira brava que foram enxertados e os galhos originais que rebrotaram e foram reenxertados. E agora as nações estão procurando alguém para ter a ira contra. E eles se reúnem e todos juntos marcham. E quando eu pregar em Ezequiel sobre isso daí, vocês vão entender o detalhe de descrição que a Bíblia faz do tipo de campanha militar que vai acontecer aqui. Marcham para o vale do Armagedon. Deixa eu ver se o tempo vai dar para... Eu vou só falar algumas palavras sobre o 7º flagelo, para trazer a conclusão, e eu retomo a partir do versículo 17 aqui, no próximo sermão. Mas diz no 17, então derramou o anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo, feito está. Está consumado.
feito está. As mesmas palavras que Jesus falou na cruz. Grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo das chuvas de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. A ênfase que eu quero que você leve para casa não é necessariamente no horror. Eu quero que o impacto de saber que esses serão dias muito difíceis, os nossos vão ser difíceis, mas isso é o fim, é o fim do começo. Culmina numa saraivada caindo do céu de, sei lá, meteoritos que se desintegraram e caem na forma de... Tudo isso daí que a gente vê em ficção científica o tempo inteiro como possibilidade. Ah, pastor, então se... faz parte da ficção? Sim, isso daqui foi escrito há 2000 anos atrás. Aliás, faz parte do imaginário humano, de uma forma ou de outra está gravada lá, a gente está ouvindo isso sendo anunciado e pregado há tempos. Mas o que me pega aqui é, como eu não creio que o Ouroboro representa a história, como eu não creio numa história meramente como um cachorro correndo atrás da própria cauda, se na cruz Jesus diz está consumado, e ele está falando do perdão dos nossos pecados e do seu ato de sacrifício completo, que teve o seu momento lindo na ressurreição, mas a consumação foi ali na cruz. A ressurreição foi consequência. Digno é o Cordeiro, porque morreu. E a morte não o pôde conter. Do mesmo jeito aqui eu estou vendo a repetição. O está consumado de novo. Saindo do trono, a voz é do trono. Não é um dos 7 anjos que fala isso. É quando o 7º anjo faz, então a voz sai do trono e diz, ali ele fala do lado do trono, né? E diz, está consumado, é chegado o fim. É chegado o momento. E aí Deus abala a terra. E está cheio de gente aqui. É aquela sacudida final que precisa, né? Antes de novos céus e nova terra. O interessante é que a Bíblia não dá a ideia de que tudo isso daí vai significar a destruição final. A Bíblia dá a ideia de que tudo isso daí vai ser o expurgo final. A limpeza final. Porque aí Cristo volta e estabelece o seu trono na cidade de Israel. E governa sobre a terra com vara de ferro. Regendo as nações. E aí, a própria profecia diz o quê? Qual é o cântico que nós aprendemos e que a gente esquece? A gente cai numa viagem espiritualizada e diz, aí acabou tudo na terra e nós vamos viver no céu, que glória. Mas a gente esquece que o cântico do Cordeiro é todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O rei Jesus vai receber o trono do seu pai Davi. E diante daquele trono as nações vão ter que se apresentar e prestar contas e se curvar. Todas as nações. O que me dá a ideia de que vai haver uma continuidade antes dos novos céus e nova terra. Um momento no qual essa terra
E essa humanidade vai ver o reinado de Jesus Cristo. Vai se dobrar diante dele e dizer: tu és digno. Eu não quero nada mais na minha vida do que... Não quer dizer não quero mais nada. Não quero nada mais do que estar ali com ele, vendo a glória dele. Porque a glória dele vai ser a sua e a minha. Que Deus nos abençoe.